Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Antes de haver falado sobre três votos, eu esqueci de falar outra coisa sobre a formação e deixei de gravar um áudio à parte. Primeiramente, quais são os benefícios de viver uma vida religiosa? Muitas vezes, nós falamos dos três votos e esquecemos de explicar qual é o benefício de viver na vida religiosa. A vida religiosa é aberta a todos? Sim, primeiramente é aberta a todos. É uma vida aberta para todos os cristãos que querem viver uma vida de maior perfeição. Mas, no entanto, de preferência aqueles que são chamados. Há dois tipos de vocação religiosa. Primeiro, aquela vocação que Deus chama para viver uma vida de maior perfeição. E a segunda vocação é aquela que Deus chama para viver penitência. Como é o caso de muitas pessoas que viveram a vida desregrada no século e que agora querem redimir os seus pecados, suas obras. Deus a chama também a vida religiosa. Quais são as vantagens de viver uma vida religiosa? Pode ser a vida de perfeição no século também? Pode ser uma vida de perfeição no século. No entanto, como no século há muitas coisas que são contrárias à vontade de Deus, muitas afirmações são contrárias à lei divina, muitas coisas que nós acabamos tendo que conviver, como por exemplo, pessoas que não têm fé, pessoas que não têm costumes bons, pessoas que acabam levando-nos a mau caminho, parentes e amigos que acabam nos levando a mal, por exemplo, o respeito humano de sempre ter que servir ao parente. Quando nos chamam para um baile, para uma festa, para um lugar que nós não queremos ir, porque sabemos nossa fraqueza e acaba que nós vamos para poder agradar a pessoa e às vezes nos vem depois vários remorsos de consciência, várias coisas, vários ataques e aquilo perturba-nos muito. Pois bem, a primeira vantagem da vida religiosa é que no convento tudo se resume para Deus. Então, como tudo se resume para Deus, acaba que nós conseguimos nos desvencilhar dos respeitos humanos contra os parentes, com os amigos, com aquelas pessoas que podem conduzir ao mau caminho contra a nossa vontade por causa de nossa fraqueza. Eu não falo que, por exemplo, é uma alma que sabe que pode viver no século não possa viver nele. No entanto, é muito mais fácil viver no convento, tendo essa perfeição religiosa, com bom exemplo dos irmãos também, que muitos têm para nos dar, com as boas práticas, com as boas obras que pode se oferecer com muito maior perfeição e também totalmente amparado pela questão dos três votos. Segunda coisa, a regra. Quando nós temos uma regra de vida e não podemos ver sobre nossa própria vontade, é muito mais agradável a Deus, porque então nós podemos oferecer a Deus nossa própria vida, coisa que no século podemos oferecer somente em partes, porque temos que trabalhar, temos que nos manter, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Na vida religiosa não, tudo é para Deus. Então, aquela regra nos exige somente que façamos tudo para Deus. E se for da vontade de Deus, nós temos sustento, nós teremos; se não for, nós não teremos. E este é a ponto-chave da vida religiosa, de como se viver uma vida religiosa. Outra coisa interessante para nosso bem na vida religiosa é que o religioso também cai menos vezes. E se cai, tem maiores auxílios da graça para poder se restituir. Porque tudo lhe chama atenção, tudo lhe faz buscar voltar a si, faz buscar voltar a Deus. Mas também, o maior ônus da vida religiosa é quanto maior a graça que Deus nos concede, também pior é a queda. Porque então se nós caímos, então muito pior para nós nos levantarmos depois. Nos falta às vezes o auxílio da graça, nos falta às vezes o auxílio de alguma coisa por causa de nossa própria intemperança, nossa própria miséria. Então é bom conhecermos a nós mesmos, conhecermos aquilo que somos, e a vida religiosa também nos faz conhecer melhor nós mesmos, pelo silêncio, pela humildade e pela vida interior que nós levamos, pela direção dos irmãos, pelas conversas piedosas e por coisas então que nós não tínhamos conhecimento, vamos começar a conhecer na vida religiosa, pelo tempo disponível para se ler, para se rezar e meditar. Tudo isso é propício para uma vida de maior perfeição, coisa que no século nós temos somente em partes e às vezes muito mal empregados, muito raramente conseguimos alguma coisa que nos ajuda a alcançar essa graça. Enfim, outro ponto interessante é que nós, quando entramos no convento,
temos que deixar fora as malas e as bagagens do mundo. Deixar fora do convento aquilo que nos atrai para o risco de cairmos e buscarmos a nós mesmos. É interessante entrarmos no convento e vermos quem somos, vermos aquilo que desejamos ter. Temos que buscar viver no convento, afastado daquilo que éramos no passado. Se tínhamos uma vida desregrada, temos que no convento emendá-la. Se tínhamos certas desobediências aos pais, aos professores, a alguma pessoa que nos acompanhava, então temos que deixá-la fora dos muros do convento. Se tínhamos alguma preocupação, por exemplo, com pai, com mãe, é claro, tendo irmãos para isso, nós temos que deixar a preocupação lá. Os nossos pais, com certeza, se nós temos algum irmão, temos algum parente, vão cuidar dele se nós rezarmos por ele aqui também. Vão retribuir e vão nos trazer muitos benefícios para nosso bem. Então, é utilíssimo rezar muito para se discernir a vocação, como principalmente a fonte de uma graça muito grande que Deus nos concede, que é a graça de viver próximo dele. Outro ponto interessante da vida religiosa é que se vive então sempre no mesmo teto de Jesus sacramentado, a igreja próxima, a igreja dentro da sua própria casa. Então se tem Jesus sacramentado a todo tempo, pode-se adorá-lo dia e noite, como manda a lei do Senhor. E isso é uma graça constante que Deus nos mantém e que nos faz perseverar na vida religiosa. A graça de ter o próprio Filho de Deus junto conosco, recreando-se conosco e vivendo conosco. Outro ponto interessante e que convém ensinar é que nosso Senhor nos permite viver naquela vida, uma vida de constante contemplação, se, claro, nos abrimos a isso. Tanto que mesmo nas vidas missionárias, quantos santos não eram tão contemplativos, ao ponto de, fazendo a missão, estarem um padre a pregar, estarem em plena meditação, com Deus iluminar o seu rosto e ele iluminar o rosto de Deus. Uma freira muito santa, ao ensinar as suas alunas, estando já a subir ao trono da divindade e ali recriar-se com o próprio Jesus Cristo, a unir-se em divina união com Ele. E isso é para uma alma que se abre muito mais na vida religiosa, às vezes, do que no mundo, porque o mundo é cheio de preocupações e apetites, e a vida religiosa nos lembra de tudo isso. Não podemos escolher nosso alimento, nós comemos aquilo que nos mandam. Não podemos esperar a nossa própria vontade, mas esperar a vontade de Deus. E isso é o que nos ajuda a vida religiosa, exceto, é claro, que não nos faz mal. Outro ponto interessante é viver sempre sob as bênçãos de Maria Santíssima, que é mãe protetora de quase todas as ordens religiosas. Ela, com certeza, é padroeira de todas as ordens em diversos títulos, como, por exemplo, nos franciscanos com Imaculada Conceição, nos dominicanos como Nossa Senhora do Rosário, nos carmelitas com a Virgem do Monte Carmelo, onde se digna chamar de irmã dos irmãos do Monte Carmelo. Então, temos que ver que a vida religiosa é uma vida de intimidade com a Virgem Maria, na qual ela se torna às vezes nossa própria irmã de claustro, nossa irmã de mosteiro, e que se faz às vezes de nossa própria mãe e soberana própria, mais do que às vezes no mundo, onde ela se torna nossa mãe predileta e nos faz seus filhos prediletos também. Também temos aos filhos de santos. Quantos santos das ordens religiosas que viveram antes de nós, como por exemplo na nossa ordem seráfica, temos São Francisco, temos Santa Clara, Santa Inês, temos Santa Isabel da Hungria, São Luís, rei da França, temos São Roberto Ludovico, e enfim, quantos santos que nos têm especial predileção, porque então nós vestimos o mesmo hábito que eles. São José de Cupertino, São Antônio de Pádua, São Boaventura, e enfim, quantos santos que, aprofundando-se tanto na divindade, nos fazem seus próprios irmãos, quase que de sangue, e rezam com maior fervor por nós, para que nós nos salvemos do céu. Quantos benefícios nós temos das ordens religiosas, benefícios espirituais, como por exemplo na ordem seráfica, de cada vez que rezarmos as Bias Sacras, obtermos então indulgência plenária. Se rezarmos 10 vezes no dia, 10 vezes obtemos indulgência plenária, e 10 vezes podemos oferecer pelas almas do purgatório, como uma obra de expiação pelos seus pecados e pelos nossos. Quantas almas não se livraram pelas astúcias das ordens religiosas? Segundo, maior liberdade para fazer penitência.
Às vezes, estando no século, nossos pais se escandalizam com nossas penitências, escandalizam-se com o nosso fervor, e às vezes nos obrigam a deixar diminuí-los. Quando nós estamos morando sós, às vezes o nosso rigor nos provoca doenças, que nós não poderíamos cuidar sozinhos, então temos que maneirá-los. Na vida religiosa, tudo se faz sob os auspícios do superior. Então, mesmo que se fique um pouco adoecido por causa do rigor das penitências, então vêm todos os irmãos para tomar conta daquela alma. Outra coisa, morre-se melhor. Quanto é ruim morrer no século. Às vezes se morre sozinho, abandonado no hospital, vivendo com enfermeiras que nem às vezes são cristãs e que nem podem nos valer naquele momento fatal, morrendo às vezes sem os sacramentos e sem viver uma vida bem, e sem morrer uma morte bem morrida. Na vida religiosa sempre se morre com sacramentos, se morre rodeado dos irmãos e irmãs de hábito, se morre rodeado daquelas almas que durante a vida nos acompanharam e que na hora da morte não nos deixam. Temos então toda aquela amizade espiritual que nos ajuda a alcançar melhores frutos na hora de nossa morte. E por fim, sempre teremos a graça de Deus, se nós quisermos viver essa vida conforme ela nos manda. Se seguimos fielmente tudo aquilo que Deus nos concede, o superior então, que recebe nossos votos, promete-nos a vida eterna, e Ele há de nos ressuscitar no último dia. Portanto, rezemos com fervor também, para obtermos a graça da vocação, se não a temos. Se não pela vocação em si, ao menos pela penitência, para que possamos viver então sob os auspícios da Virgem Imaculada de São José e de todos os santos do paraíso, principalmente os santos e anjos que patrocinam então a ordem a qual escolhemos adentrar. E se queremos viver nela, teremos a vida eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.